Amém? Vamos orar ao nosso Deus pela exposição da palavra. Pai, aqui nós estamos reunidos para ouvir a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua palavra. Que o Senhor possa encher-nos do Teu Espírito, para que assim, Senhor, cheios do Teu Espírito, nós viemos compreender a Tua palavra, ensinados por Teu Espírito. Senhor, nos ajuda esta noite. O profeta Naum, capítulo 1, versículo 2 e o 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absorver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, continuando a nossa exposição dos atributos de Deus, hoje nós vamos falar sobre a paciência de Deus. É um atributo dele, é uma qualidade de Deus, a sua paciência. Muito pouco é falado nas igrejas sobre a paciência de Deus, como Deus é paciente. Em sua paciência, Ele não deixa o errado ser certo. Na sua paciência, Deus espera pacientemente para julgar o impiedoso. Deus aguarda para derramar a sua ira. Uma qualidade de Deus, a paciência de Deus. Para a gente entender mais, irmãos, nós vamos entender o que é a paciência. O significado da paciência é uma virtude do ser humano, baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando um indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. O que é a paciência? É quando você é injuriado, quando você é atiçado, mas apesar de você ser injuriado, apesar de você ser acusado de algo, apesar de você ter alguém ali buzinando no seu ouvido, você continua calmo, você continua concentrado, você não perde o controle. O controle está em tuas mãos. Você que sabe o momento certo, tudo está controlado. Agora vamos entender o que é a paciência de Deus, o significado da paciência de Deus. Embora a paciência de Deus não seja um atributo tão valorizado como a misericórdia ou a graça, e por causa dessa paciência que Ele suporta o opróbrio dos pecadores e adia suas punições. É a mais generosa vontade de Deus, pela qual Ele suporta por muito tempo o pecado que Ele odeia, poupando os pecadores. Olhe bem, que Deus maravilhoso. Deus suporta a desobediência dos pecadores. Deus tolera a desobediência. Deus tolera tudo aquilo que é feito contra Ele calmamente. Mas a
está acontecendo hoje na humanidade. O que é que nós vemos aí? Os seus irmãos se lembram, no carnaval anterior, mostraram ali Jesus sendo arrastado, sendo humilhado, sendo ali o diabo ganhando de Jesus, sendo ultrajado. E você acha que Deus não está vendo tudo isso? E outro feito, espíritos imundos saíram ali na frente da escola de samba, se gloriando, exaltando a outras entidades. Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Você acha que as blasfêmias que são feitas a Deus não vê? Você acha que todo aquele que ouve a palavra do Senhor e rejeita, Deus não vê? Quantos irmãos estão dentro da igreja e rejeitam a Deus? Quantos irmãos estão dentro da igreja por causa de dinheiro, enganando pessoas? E você acha que Deus não está vendo? Irmãos, Deus é paciente. Ele espera até o dia que Ele irá derramar o seu furor. Ele irá derramar toda a cólera sobre essas pessoas. Mas até lá, irmãos, até aquele dia que o Senhor derramará o cálice da ira de Deus sobre a humanidade, Deus aguarda paciente para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Deus aguarda para que eles revejam o que eles estão fazendo e se arrependam das suas atitudes e creiam no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é tão bom, irmãos, que Ele entregou o seu Filho para sofrer algo que era nosso. Ele entregou o seu Filho naquela cruz para estar carregando uma cruz que era minha e sua. Aquela cruz não era de Cristo. Deus é tão bom que Deus nos deu uma possibilidade de voltarmos a Ele, ter os laços refeitos através de Cristo. Olhe como Deus é bom. Olha como Deus espera que o pecador se arrependa. Olhe, veja bem, irmãos, como Deus espera que ele olhe para Cristo e creia em Cristo Jesus. Em Êxodos capítulo 34, versículo 6, aqui diz: e o Senhor passou diante deles e proclamou: ó Senhor Deus misericordioso, gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade. Irmãos, este Deus é misericordioso, este Deus é gracioso, Ele é longânimo. O que quer dizer longânimo? Ele não se ira fácil, Ele não se ira como nós se iramos a qualquer momento. Ao fato de sermos confrontados, nós se iramos, nós brigamos, nós queremos dar um troco rapidamente, mas Deus não. Deus é longânimo, Ele aguarda. Mas mesmo Ele sendo longânimo, mesmo Ele aguardando pacientemente, Ele não vai deixar de derramar sua ira. Ele não vai deixar de desembanhar sua espada. Um dia Ele vai fazer, irmãos. Um dia Ele vai desembanhar sua espada para julgar todos aqueles que o rejeitaram, para julgar todos aqueles anjos que foram lançados fora do céu. Em Números 14, versículo 18, aqui diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão e de maneira nenhuma inocenta o culpado. Não foi que eu acabei de falar, irmãos? Deus é misericordioso, que perdoa a iniquidade e as transgressões, e de maneira nenhuma Ele vai inocentar o culpado, irmãos.
Apesar de Deus ser grande em misericórdia, apesar de Deus ser longânimo, mas o dia do furor vai chegar, irmãos. O dia da ira vai chegar, e Ele não inocenta o culpado. O culpado irá prestar conta. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração. Olha como Deus é, irmãos. Irmãos, nós vendo esses versículos que expressa Deus, que expressa quem Deus é, como Deus age, nós olhamos para nós e mentalizamos quantos anos a gente estava ali blasfemando contra Deus, quantos anos a gente não queria dar assunto à palavra de Deus, quantos anos nós nos prostrávamos diante de imagens, quantos anos você estava longe de Deus, destituído da glória de Deus. Mas lembramos que Deus foi paciente conosco. Um dia Ele chegou sobre nós. Um dia Ele nos despertou. Veja que maravilha. Deus esperou o dia da sua libertação. Deus aguardou pacientemente. Mas mesmo Deus sendo paciente, se nós rejeitarmos a Ele, ou ao fato de Ele se mostrar a cada um de nós, a gente rejeitasse a Ele, mesmo Ele esperando, a sua ira iria cair sobre nós. Nós iremos ser cobrados. Mas glória a Deus que o Senhor se revelou e a gente foi despertado. Mas veja quantos anos Deus esperou pacientemente para que este dia chegasse. Em Salmos 145, versículo 8, que diz: o Senhor é gracioso e cheio de compaixão, tardio para se irar e de grande misericórdia. Irmãos, isso se revelou a nós. Esta vontade de Deus, esta qualidade de Deus, a paciência de Deus foi revelada em nossa vida. No meu caso, foi 40 anos para que eu pudesse encontrar a Jesus Cristo. 40 anos perdido, longe, destituído de Deus. Mas chegou o dia que Ele veio. Chegou o dia que eu vi este Senhor gracioso, cheio de compaixão, tardio para se irar e de grande misericórdia. Se revelou a nós. O Senhor se revelou a nós, irmãos. Em Romanos capítulo 9, irmãos, glória a Deus, Romanos 9, versículo 22. E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a destruição. Deus suporta, irmãos. Deus aguarda. Deus não é como nós. Qualquer coisa que acontecer com nós, com cada um de nós, nós já queremos dar o troco, queremos fazer, queremos acontecer. Não. Há vasos que serão para a destruição. Mas Deus, até aquele dia da cobrança, Deus espera pacientemente para que eles possam se arrepender. Nós sabemos que haverá alguns que não irão se arrepender, não habitarão arrependimento nos seus corações, e eles serão vasos para a destruição, para que a ira do Senhor seja revelada sobre eles. Mas até lá, Deus aguarda. Até lá,
Deus aguarda. Nós vimos isso quando Israel endureceu o seu coração com Deus. Israel que viu todas as maravilhas que Deus fez àquele povo no deserto. Tudo que Deus derramava, de noite havia uma coluna de fogo que aquecia aquele povo, pois o deserto à noite é frio. De dia havia uma coluna de nuvem que barrava os raios solares sobre aquele povo. A roupa crescia no corpo, não se desgastava. A água era tirada da rocha. Houve manar do céu. Aquele povo viu cair o pão do céu diante deles. Eles viram maravilhas que hoje nós não vemos, mas eles viram com os próprios olhos. Mas mesmo assim, Israel endureceu o seu coração a Deus. Em Neemias capítulo 9, versículo 16, aqui diz: todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente e endureceram o seu pescoço e não atentaram aos teus mandamentos. E se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles, mas endureceu o seu pescoço, e na sua rebelião indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio para irar-se e de grande bondade, e não os abandonastes. Veja, irmãos, aquele povo contemplou maravilhas. Eles viram o mar ser aberto e eles passaram com os pés secos por dentro do mar. Eles viram o povo egípcio ser engolido pelas águas e tiveram um grande livramento. Eles queriam comer carne. Deus mandava codorniz para aquele povo que comeu de tanta usura que saía carne pelo nariz. Aquele povo era agraciado por Deus, mas mesmo assim eles levantaram o capitão para retornarem para o Egito. Um povo duro de coração, desobediente. Mas o que é que nós vemos de Deus? Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso, misericordioso, tardio em se irar e de grande bondade, e não os abandonastes. Imagine se a ira de Deus fosse como a nossa: mataria esse povo na hora, derramaria fogo e queimaria tudo na hora, mata tudo. Imagine se Deus fosse como nós. Ao fato de alguém pisar o nosso pé, a gente já fica irado. Ao fato de a gente perder algo, um dinheiro, uma coisa, a gente já se ira. Imagine se você estivesse dando benefícios a este povo, e este povo corria de você, endurecia o coração, não lhe obedecia. Imagine se a ira de Deus fosse igual a nós, derrama fogo sobre eles. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim, e graças a Deus que Ele não é assim, porque se Ele fosse como nós, estávamos acabados hoje, estávamos mortos, sem possibilidade nenhuma de retornar ao Pai. Imagine se Deus tivesse a ira que a gente tem, mas Ele não, Ele é tardio em se irar. A ira dele vai vir, não se engane, a ira do Senhor será derramada, mas até lá Ele espera que o pecador se arrependa. O que foi que aconteceu conosco? Ele esperou pacientemente até o dia do nosso arrependimento, até o dia que Ele inclinou o Espírito dele para nos levar ao arrependimento.
e reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e crer nele. Olhe como Deus foi paciente com você. Olhe como Deus foi paciente com você, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. E o que Ele quer de cada um de nós? O que é que Deus espera dessa humanidade que está longe dele? Essa humanidade que rejeita a Deus, rejeita o seu Filho. Pois a vontade de Deus é que todo mundo creia, conheça Jesus Cristo e creia no Filho dele. Esta é a vontade de Deus. Muitos aí, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que conheça Cristo e creia. Esta é a vontade do Pai. Então, este povo, esta humanidade de hoje rejeita o Senhor. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles acham que é um livro de história, um quadrinho. Mas o Senhor espera paciente. Por que o Senhor espera paciente? Joel, capítulo 2, versículo 12 e o 13. Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 e o 13. Portanto, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as suas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em se irar e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que Deus espera deste povo, irmãos? Porque Deus já não derramou a sua ira sobre a humanidade? Pois a espada dele ainda está desembainhada. Um dia Ele vai tirar a espada dele para julgar as nações. Mas por que Deus espera paciente ver tantas pessoas blasfemando contra Ele, tantas pessoas ultrajando Jesus Cristo, humilhando, levando a imagem de Cristo para ser pior do que uma prostituta, pior do que um ladrão? Não obedecem à palavra do Senhor. E Deus espera paciente uma nação que rejeita o Senhor. Nós lembramos de Nínive, quando o cheiro do pecado chega até Deus. Em vez de Deus mandar fogo e acabar logo com tudo, como Jonas queria, Deus mandou o seu profeta ir lá. E seu profeta foi até desobediente, saiu da rota, mas Deus fez ele voltar. Ele é engolido por um grande peixe, e dentro do ventre do grande peixe ele se arrepende do que ele fez e diz: Senhor, me manda, que agora eu cumprirei. O peixe vai lá na praia, joga ele, e ele vai até Nínive pregar a palavra. Por 40 dias Jonas pregava a palavra de Deus. Arrependa, Deus irá destruir essa cidade em 40 dias. E o que aconteceu? Aquele povo se arrepende. A palavra diz que o rei arranca suas vestes, veste um pano de saco, coloca cinza em sua cabeça e manda até os animais jejuar e vestir veste de saco. E aquele povo se arrepende do seu pecado e Deus perdoa aquele povo. Agora nós entendemos, se fôssemos nós, a gente já tinha destruído aquele lugar, porque Jonas em seu coração subiu ao monte e esperava a destruição de Nínive. Mas Deus não pensa como nós, irmãos. Deus não tem esse pensamento como nós. Deus é tardio em se irar, porque Ele quer que você se arrependa. Ele quer que o povo se arrependa dos seus pecados. Muitos aí querem um avivamento. Muitas igrejas fazem campanhas querendo avivamento. O avivamento não virá, irmãos. Não virá se o povo não retornar à palavra de Deus e a obedecer. E quando o povo não se
não se prostrar diante da palavra, não haverá avivamento. Haverá avivamentos falsos, que você não vai ver conversões, você não vai ver pessoas se arrependendo verdadeiramente, vivendo para Cristo, entregando a vida para Cristo. Isso não é avivamento. Quando há um avivamento, irmãos, é como Pedro saindo cheio do Espírito Santo, pregando a palavra e 3.000 almas se convertendo. Isso é um avivamento. Quando as pessoas se compungem em seu coração, se arrependem verdadeiramente e se prostram diante do Senhor. O que faremos? Homens, o que faremos? E Pedro diz: arrependei dos seus pecados e creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e serás salvo. Isso é avivamento. E é isso que Deus espera desta nação, irmãos. É isso que Deus espera deste mundo, que as pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no Senhor Jesus Cristo. Mas Deus espera pacientemente. É uma qualidade de Deus, um atributo que era para ser falado nas igrejas e muitos rejeitam. Para que você possa, irmãos, viver em Cristo, fazer a vontade do Senhor, você tem que conhecer a Deus. E como nós vamos conhecer a Deus se não for por suas qualidades, se não for pelos seus atributos? Se não tiver o conhecimento de Deus nas igrejas, as pessoas vão viver da forma que querem, achando que desta forma estou agradando a Deus, e não estarão agradando a Deus, irmãos. Não estarão agradando a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 15, 5. Aqui diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. E agora eu quero trazer aos irmãos algo. Nós vimos como Deus foi gracioso com cada um de nós. Nós vimos como Deus é paciente. Esperou quantos anos para você se converter? Deus foi paciente. Agora, irmãos, esta paciência de Deus tem que habitar em nós. Isso tem que fluir de cada um de nós. Olha o que Romanos diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento. Que sentimento? A paciência. Vos conceda o mesmo sentimento para uns com os outros. Esta mesma paciência que Deus exerceu em nossa vida, irmãos, temos que ter para com os outros. Nós sabemos que na igreja, irmãos, há irmãos que irão se despertar rápido, mas também há irmãos que irão passar um tempo para se despertar. Haverá os irmãos que serão lentos para se despertar, e nós que já estamos, vamos dizer assim, em um grau maior, devemos suportar esses irmãos em amor, devemos olhar esses irmãos com paciência, esperando que Deus toque ao coração. Irmãos, não é o fato de você confessar a Cristo que já vai transformar tudo. Não, irmãos, você confessou ao Senhor, mas há um processo, há um tempo para edificação. Então o apóstolo Paulo disse: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda paciência para poder suportar esses irmãos. Paciência para você aguardar pacientemente que o irmão se desperte, que o irmão possa ser um instrumento de Deus na igreja. Imagine se a gente perder a paciência. Imagine: esse irmão não dá mais não, sai daqui. Você joga fora uma alma. Às vezes o irmão está tendo uma dificuldade ali de se estabelecer, uma besteira.
E ali você, sem paciência, ó, joga fora esse irmão. Quanto Deus esperou tantos anos por você, tantos anos Deus esperou pacientemente que você despertasse, e às vezes você não tem paciência com o seu irmão, às vezes você, ó, não aguenta, mas Paulo diz, ó, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros. Irmãos, muitas vezes, irmãos, estamos errando e nós não estamos vendo. Ao fato, irmãos, a gente não dá a mão ao irmão, a gente não está ali junto com o irmão, irmão, vamos por aqui. Pode ser 2, 3, 4, mas você tem que ser paciente, esperar em Deus, porque a palavra diz o quê? Que um planta, um rega, e é Deus que dá o crescimento. É Deus. O seu trabalho foi plantar, foi regar. O que é? Você trouxe ele a Cristo, se converteu. Agora você tem que pregar a palavra para ele pacientemente, esperando em Deus que dê o crescimento. É Deus que faz tudo, irmãos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 14, aqui diz, irmãos, ó, Colossenses 13: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre todas estas coisas, revestidos de caridade, amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o que Paulo fala aos Colossenses, irmãos: revestivos como eleitos de Deus. Fomos eleitos de Deus, irmãos, santo, ó, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ser longo, irmãos, em paciência e esperar. Irmãos, se nós não refletirmos as qualidades de Deus, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Se você não for paciente com uma alma, ou até mesmo com uma pessoa que está perdida, você pode perder aquela alma, você pode lançar para fora aquela alma. Se você pregou uma vez para aquele irmão, Deus te deu a oportunidade de novo, pregue de novo. Não perca a paciência, espere, porque é Deus que dá o crescimento, é Deus que traz o crescimento, é Ele que faz. Efésios capítulo 5, versículo 1: sedes, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Vamos seguir o quê? O mundo? Os homens? Não, irmãos. Olha o que Paulo diz aos Efésios: sedes, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Deus nos amou, irmão, tão grande maneira que você não pode nem imaginar. Você não pode nem imaginar quanto Deus te amou, quanto Deus foi longânimo com a sua vida, quanto Ele esperou pacientemente por seus erros, seus pecados, que Deus poderia, na sua ira, lhe eliminar na hora, se Ele quisesse. Ele poderia te lançar nas trevas interiores na hora que Ele quisesse, porque Ele tem poder e autoridade para isso, mas Ele esperou pacientemente. Ele aguardou, Ele guardou a sua ira e esperou para que você se arrependesse. Sedes, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados, devemos refletir, irmãos, Deus, devemos refletir Cristo Jesus, irmãos.
Mateus capítulo 5, versículo 48: sedes vós, pois, perfeitos, como Deus é perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Paulo diz o que? Sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Devemos imitar a Deus. Uma qualidade de Deus é sua paciência, sua longanimidade. Deus espera paciente. Por que nós não vamos esperar? Por que nós vamos nos irar na primeira ofensa que vier? Por quê? Se Deus aguardou tanto tempo por você, por quê? Por que vamos demonstrar ira em algo que vem? Ou uma pessoa que nos tira do controle? Ou há uma situação que te leva ali a querer ter um conflito com o outro? Por que vamos se irar? Devemos ser pacientes. Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Irmãos, vamos ouvir muitas coisas vão vir para nos tirar do controle. Às vezes instrumentos do diabo virão para derrubar, para nos dar rasteira. Mas nesse momento, irmãos, seja paciente, como Deus é paciente. Deus está com o cálice da ira transbordando já. Está cheio. Olha o que essa humanidade faz com Deus. Olha o quanto eles rejeitam a palavra de Deus. Deus está com o cálice quase transbordando. A sua espada está quase tirando da bainha. A sua ira está quase para se derramar sobre esta humanidade. Mas Deus espera, Deus aguarda para que haja arrependimento aos corações. Deus aguarda. Então, por que nós não somos assim também? Por quê? Ao fato de ouvir uma ofensa, ao fato de ser injuriados, ao fato de ser rejeitados, porque não somos pacientes como nosso Pai é paciente. Irmãos, seja paciente como Deus foi paciente com você, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.